Ele ajudou uma desconhecida na estrada. Ela desapareceu sem deixar rastros, mas o destino os reuniria de forma inesperada. Prepare-se para essa linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A chuva caía pesadamente sobre o asfalto quando Miguel avistou a figura solitária à beira da estrada. Era quase 2 da tarde, e a estrada estava praticamente deserta naquele trecho entre Vitória e Cachoeiro, de Itapemirim. Ele dirigia há mais de 3 horas, voltando de uma reunião de negócios que se estendeu além do esperado. No início, pensou que fosse apenas sua imaginação cansada pregando peças, mas não. Havia mesmo uma mulher parada próxima a um carro com o capô aberto, completamente encharcada pela tempestade. Miguel reduziu a velocidade e parou alguns metros à frente. "Precisa de ajuda?" gritou saindo do carro e correndo até ela. A jovem ergueu o rosto e, mesmo com os cabelos castanhos grudados no rosto pela chuva, Miguel ficou impressionado com seus olhos verdes intensos. Ela parecia ter cerca de 25 anos. Vestia uma blusa branca que grudava no corpo devido à água e calça jeans escura. "Meu carro quebrou há 1 hora", ela respondeu tremendo de frio. O motor simplesmente morreu. Miguel observou o veículo, um Corsa vermelho, modelo mais antigo. "Vou dar uma olhada. Entre no meu carro para se aquecer." "Não precisa se incomodar. Insisto, está fazendo frio e você pode ficar doente." Ela hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Enquanto Miguel examinava o motor com a lanterna do celular, notou que o problema parecia ser na bomba de combustível. Nada que pudesse resolver ali, na estrada. Quando voltou ao seu carro, encontrou-a encolhida no banco do passageiro, ainda tremendo. Ele ligou o aquecedor e ofereceu um casaco que tinha no banco de trás. "Obrigada", ela murmurou vestindo a peça. "Sou Júlia." "Miguel, prazer em conhecê-la, mesmo nessas circunstâncias." Ele sorriu, tentando descontraí-la. "Não vai dar para consertar seu carro hoje. Posso levá-la até a cidade mais próxima?" Júlia ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pesando suas opções. "Seria possível me levar até Vitória? Sei que é longe, mas..." "Claro, estava indo para lá mesmo." Durante o trajeto, Miguel tentou puxar conversa, mas Júlia respondia com monossílabos. Ela parecia distante, perdida em pensamentos. Ocasionalmente ele a flagrava olhando pela janela com uma expressão melancólica que o intrigava. "Você é daqui da região?" perguntou ele, tentando mais uma vez. "Não exatamente, estou transitando." A resposta vaga apenas aumentou sua curiosidade, mas Miguel respeitou o silêncio dela. Havia algo em Júlia que despertava seu instinto protetor, uma fragilidade escondida, por trás de uma aparente força. Quando chegaram ao centro de Vitória, já passava das 3 da tarde. "Pode me deixar aqui", disse Júlia, indicando uma esquina próxima à rodoviária. "Tem certeza? Posso levá-la até onde estiver hospedada." "Tenho certeza. Muito obrigada por tudo, Miguel. Você foi muito gentil." Ela abriu a porta do carro e, antes que ele pudesse insistir para ajudá-la mais, já havia descido. Miguel baixou o vidro. "Júlia, aguarde, seu casaco..." Mas quando olhou para a calçada, ela havia simplesmente desaparecido. Miguel saiu do carro, procurou pelas ruas próximas, mas não encontrou nem sinal dela. Era como se Júlia tivesse se dissolvido na chuva. Durante os dias seguintes, Miguel não conseguiu tirar aquela mulher misteriosa da cabeça. Havia algo nela que o perturbava de forma estranha. Talvez a tristeza profunda que percebia em seus olhos, ou a forma como ela parecia estar fugindo de alguma coisa. 3 semanas depois, a vida de Miguel tomou uma direção inesperada. Sua mãe, Márcia, de 68 anos, havia sofrido um derrame leve e precisava de cuidados especiais em casa. Médico aposentado que trabalhava agora como consultor de uma clínica particular, Miguel não tinha tempo integral para cuidar dela sozinho. "Vou contratar uma cuidadora através da agência Vida Plena", explicou a Márcia, que estava se recuperando bem, mas ainda precisava de acompanhamento. "A doutora Fernanda me recomendou. Dizem que são muito profissionais." "Filho, você não precisa gastar dinheiro com isso. Posso me virar sozinha."
Mãe, não é questão de dinheiro. É questão de você ficar bem cuidada enquanto eu trabalho. Na manhã seguinte, Miguel aguardava a chegada da cuidadora. Havia combinado de estar em casa para fazer as apresentações e explicar a rotina de medicamentos de sua mãe. A campainha tocou pontualmente às 8 horas. Miguel abriu a porta e quase perdeu o equilíbrio. Júlia estava parada na entrada, vestindo um uniforme simples de cuidadora, com os mesmos olhos verdes intensos que o haviam marcado naquela noite chuvosa. Ela pareceu igualmente chocada ao vê-lo. Você... Foram as únicas palavras que Miguel conseguiu pronunciar. Miguel! A voz de Júlia saiu embargada. Eu não sabia que... Por alguns segundos ficaram apenas se olhando, ambos tentando processar a coincidência impossível daquele reencontro. Vocês se conhecem? A voz de Márcia veio da sala, interrompendo o momento. Miguel reagiu primeiro. Entre, por favor. Temos muito o que conversar. Júlia hesitou na soleira da porta, como se estivesse considerando fugir novamente. Mas desta vez, ela inspirou fundo e entrou na casa, carregando uma pequena maleta de trabalho. Mãe, esta é Júlia, a cuidadora da agência. Márcia, sentada na poltrona da sala com uma manta sobre as pernas, sorriu calorosamente. Que bom conhecê-la, querida. Miguel me falou que você viria hoje. É um prazer conhecê-la, dona Márcia. Júlia respondeu, recuperando a compostura profissional. Vim para cuidar da senhora com todo o carinho. Enquanto Júlia conversava com sua mãe sobre cuidados médicos e rotina diária, Miguel a observava discretamente. Ela parecia diferente, mais serena, embora ainda mantivesse aquele ar misterioso que o intrigara desde o primeiro encontro. Quando terminaram as orientações iniciais, Miguel pediu para falar com Júlia na cozinha. Preciso saber. Naquela noite você simplesmente desapareceu. Como? Por quê? Júlia baixou os olhos. Miguel, É complicado. Prefiro não falar sobre isso. Mas agora você vai trabalhar aqui, cuidar da minha mãe. Preciso confiar em você. Pode confiar. Sou uma boa profissional. Tenho todas as certificações necessárias e referências da agência. Miguel percebeu que ela estava desviando do assunto pessoal. Não é isso que me preocupa, Júlia. É que, naquela noite, senti que você estava fugindo de alguma coisa. E agora, você aparece aqui, trabalhando em Vitória. É muita coincidência. Júlia ergueu os olhos para ele, e Miguel viu novamente aquela tristeza profunda que o havia marcado. Às vezes, o destino nos coloca onde precisamos estar. Ela disse simplesmente. Posso começar a trabalhar amanhã, se estiver tudo certo para... O senhor. Miguel assentiu, embora ainda tivesse 1000 perguntas na cabeça. Está bem, mas Júlia, se precisar conversar sobre alguma coisa, estarei aqui. Ela apenas acenou e foi se despedir de Márcia. Naquela noite, Miguel mal conseguiu dormir. A chegada inesperada de Júlia havia revirado seus pensamentos. Havia algo sobre ela que o atraía de forma inexplicável. Não era apenas sua beleza natural, mas a combinação de força e fragilidade que percebia nela. No dia seguinte, Júlia chegou pontualmente e assumiu os cuidados com Márcia. Miguel ficou surpreso ao ver como ela se dedicava ao trabalho. Paciente, carinhosa, atenta a todos os detalhes. Sua mãe havia gostado imediatamente dela. Aquela menina é um anjo, comentou Márcia durante o almoço. Tem mãos de fada para cuidar das pessoas. Miguel concordou. Durante os primeiros dias, observou Júlia trabalhar e notou que ela tinha mesmo um dom especial para cuidar de pessoas. Mas também percebeu que ela mantinha uma distância respeitosa dele, sendo cordial, mas evitando conversas mais pessoais. No final da primeira semana, Miguel decidiu quebrar aquela barreira sutil que Júlia havia criado entre eles. Era sexta-feira à tarde, quando Miguel decidiu chegar mais cedo em casa. Encontrou Júlia na varanda, ajudando sua mãe com exercícios de fisioterapia. O sol poente iluminava o rosto dela de um jeito que o fez parar na porta apenas para observá-la. Muito bem, dona Márcia. A senhora está progredindo rapidamente, dizia Júlia com um sorriso genuíno que Miguel raramente via. É porque tenho a melhor cuidadora do mundo, respondeu Márcia, apertando carinhosamente a mão de Júlia.
Miguel pigarreou para anunciar sua presença. Como estão minhas duas mulheres favoritas? Miguel, Márcia sorriu. Chegou cedo hoje. Terminei os atendimentos mais cedo. Ele se aproximou, notando como Júlia imediatamente se endireitou, assumindo uma postura mais formal. Como foi o dia? Sua mãe é uma guerreira, Júlia respondeu profissionalmente. Já consegue. Caminhar até a cozinha sem apoio. Isso é ótimo. Miguel olhou diretamente para Júlia. Que tal jantarmos juntos hoje, para comemorar a recuperação da mãe? Júlia hesitou. Eu preciso ir embora no horário de sempre. Nonsense, interveio Márcia. Júlia, querida, você trabalha muito. Aceite o convite do meu filho. Miguel percebeu o conflito interno de Júlia. Ela claramente queria aceitar, mas algo a impedia. Por favor, insistiu ele, com um sorriso que sabia ser convincente. Nada. Formal. Só uma pizza e boa companhia. Júlia respirou fundo. Está bem, mas só por um pouco. Durante o jantar, a atmosfera foi gradualmente se descontraindo. Márcia contava histórias engraçadas da juventude de Miguel, fazendo Júlia rir. Um som melodioso que ele não cansava de ouvir. Miguel era terrível quando criança, dizia Márcia. Uma vez, aos 8 anos, decidiu que queria ser veterinário e trouxe para casa um sapo que disse estar doente. O coitadinho estava apenas hibernando. Júlia riu, e Miguel notou como seu rosto se transformava completamente quando ela sorria de verdade. A melancolia desaparecia, dando lugar a uma luminosidade natural. E a senhora? Também foi travessa. Quando criança? Perguntou Júlia a Márcia. Eu? Jamais. Márcia fez uma expressão de falsa inocência. Era um anjinho. Miguel gargalhou. Mãe, você esqueceu de contar para Júlia sobre quando pintou o cabelo da boneca, fazendo todos rirem. Miguel observou que, pela primeira vez desde que chegara, Júlia vinha para tentar uma aproximação. Você tem um sorriso lindo, disse ele, baixinho. Júlia corou levemente, desviando o olhar. Obrigada. Por que esconde tanto dele? A pergunta a pegou desprevenida. Ela o encarou por alguns segundos, como se estivesse decidindo o quanto podia revelar. Nem sempre tenho motivos para sorrir, respondeu simplesmente. Todo mundo tem motivos. Às vezes só precisamos de alguém para nos lembrar disso. Márcia voltou nesse momento com uma bandeja de frutas, interrompendo o momento íntimo que estava se formando. Após o jantar, Miguel insistiu em levar Júlia até o ponto de ônibus. Durante a caminhada pelas ruas tranquilas do bairro, ele tentou conhecê-la melhor. Há quanto tempo trabalha como cuidadora? Perguntou. Uns 2 anos, ela respondeu. Comecei depois que algumas coisas mudaram na minha vida. Miguel percebeu a hesitação na voz dela. Deve ser gratificante cuidar das pessoas. Me dá propósito. Júlia parou de andar e olhou para ele. Miguel, eu preciso te falar uma coisa. O coração dele acelerou. Pode falar. Aquela noite na estrada, eu não desapareci de propósito. Quer dizer, não foi para te evitar especificamente. Então, por que sumiu? Júlia suspirou. Estou passando por um momento difícil. Às vezes é mais fácil simplesmente não explicar certas coisas. Miguel parou na frente dela, forçando-a a encará-lo. Júlia, todos nós passamos por momentos difíceis. Não precisa carregar tudo sozinha. Por um instante, ele viu as defesas dela vacilarem. Júlia o olhou como se estivesse vendo realmente pela primeira vez. Não como um empregador ou um conhecido casual, mas como um homem que genuinamente se importava com ela. É complicado, Miguel. As melhores coisas sempre são. Eles se olharam, em silêncio por alguns segundos. Miguel sentiu uma conexão forte, como se uma corrente elétrica passasse entre eles. Júlia também deve ter sentido, porque deu um passo para trás. Meu ônibus está chegando, ela disse, apontando para as luzes que se aproximavam. Miguel queria pedir para ela ficar, para conversarem mais, mas respeitou o espaço que ela estava pedindo. Júlia, chamou quando ela já subia no ônibus. Obrigado por cuidar tão bem da minha mãe e por aceitar jantar conosco. Ela acenou da janela
e ele ficou parado na calçada até o ônibus desaparecer. No fim de semana, Miguel não conseguiu parar de pensar em Júlia. Havia algo nela que o atraía, profundamente. Não era apenas atração física, embora ela fosse lindíssima. Era algo mais profundo, como se reconhecesse nela uma alma que complementava a sua. Segunda-feira chegou, e com ela, uma Júlia aparentemente decidida a manter distância novamente. Ela foi educada, mas profissional, evitando conversas que não fossem sobre os cuidados com Márcia. Miguel respeitou o espaço dela durante alguns dias, mas na quinta-feira não aguentou mais. "Júlia, posso falar com você?" Chamou quando ela estava se preparando para ir embora. "Claro. Algum problema com os cuidados da sua mãe?" "Não, nada disso. É sobre sexta passada." Júlia ficou tensa. "O que tem?" "Achei que tínhamos tido um momento especial. Mas desde então você voltou a me tratar como se fôssemos apenas empregador e funcionária." "Porque é isso que somos, Miguel." "Você sabe que não é só isso." Ele se aproximou dela. "Senti algo naquela noite na estrada e sei que você também sentiu. E na sexta, quando conversamos..." "Miguel, pare." Júlia interrompeu, mas sua voz não soava convincente. "Não pode haver nada entre nós. É inadequado." "Por quê?" "Porque trabalha para mim. Isso pode mudar." "Não é só isso." Júlia pegou sua bolsa, claramente querendo encerrar a conversa. "É que eu não posso me envolver com ninguém agora." "Por causa do que quer que tenha acontecido no seu passado?" Júlia parou na porta sem se virar. "Você não entende, Miguel. Algumas coisas não podem ser consertadas. Deixe-me tentar." Ela se virou então e Miguel viu lágrimas em seus olhos. "Você é um homem bom demais para se envolver com os meus problemas. Não cabe a você decidir isso por mim." Júlia o olhou por um longo momento, como se estivesse memorizando seu rosto. "Boa noite, Miguel." E saiu, deixando-o sozinho na sala, com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, Márcia chamou Miguel para conversar. "Filho, posso dar uma opinião?" "Sobre Júlia? Ela gosta de você. Qualquer pessoa consegue ver isso." Miguel se sentou ao lado da mãe. "Então por que ela me evita?" "Porque está com medo. Aquela menina carrega uma dor muito grande, Miguel. Percebo isso na forma como ela olha pela janela às vezes, como se estivesse sempre esperando alguma coisa ruim acontecer." "Que tipo de dor?" "Não sei, mas posso ver que ela está lutando contra os próprios sentimentos. E pelo jeito que você anda suspirado por aí, você também está." Miguel sorriu tristemente. "É tão óbvio assim?" "Para uma mãe, tudo é óbvio." Márcia segurou a mão do filho. "Seja paciente com ela, Miguel. Às vezes as pessoas precisam de tempo para confiar que merecem ser felizes novamente." As palavras de sua mãe ecoaram na mente de Miguel pelo resto da noite. Havia algo no passado de Júlia que a estava impedindo de ser feliz, e ele estava determinado a descobrir o que era e ajudá-la a superá-lo. Mas primeiro, precisava conquistar a confiança dela. E isso exigiria muito mais paciência do que ele imaginava. Uma semana depois da conversa frustrada na porta de casa, Miguel decidiu mudar de estratégia. Em vez de pressionar Júlia diretamente, começou a conquistar sua confiança, através de pequenos gestos. Trouxe flores para sua mãe, mas sempre incluía uma para Júlia. Deixava seu café da manhã favorito na cozinha. Havia descoberto que ela gostava de café com canela ao observá-la discretamente. Oferecia carona quando chovia, sem insistir quando ela recusava. Gradualmente, as defesas de Júlia começaram a baixar. Ela voltou a sorrir mais, especialmente durante as sessões de fisioterapia com Márcia, que havia se tornado mais uma amiga do que uma paciente. "Júlia, querida", disse Márcia numa tarde ensolarada, "você já foi casada?" Miguel, que estava na cozinha preparando chá, parou para escutar a resposta. "Fui noiva uma vez", Júlia respondeu baixinho. "Ah, e o que aconteceu?" Um longo silêncio se seguiu. Miguel se aproximou da porta da sala, preocupado. Ele morreu num acidente de carro." A voz de Júlia estava carregada de dor. Miguel sentiu o coração apertar.
Oh, minha querida. Márcia segurou a mão de Júlia. Sinto muito. Quando foi? Há 2 anos e meio. Íamos nos casar em 3 meses. Miguel compreendeu então a origem da tristeza profunda que sempre percebia em Júlia. Ela estava carregando o peso de uma perda devastadora. Como ele se chamava? Perguntou Márcia gentilmente. Paulo. Éramos namorados desde a faculdade, 8 anos juntos. A voz de Júlia tremulou. Ele estava indo me buscar no trabalho quando aconteceu. Se eu não tivesse pedido para ele ir me buscar naquela noite... Pare com isso, interrompeu Márcia firmemente. Você não pode se culpar por um acidente. Mas posso, e me culpo todos os dias. Miguel sentiu um nó na garganta. Agora entendia por que Júlia havia desaparecido naquela noite na estrada. Ela provavelmente estava fugindo dessas memórias dolorosas. E por que resistia tanto a se envolver com ele? Decidiu entrar na sala com o chá fingindo que não havia escutado nada. Chá de ervas para vocês, anunciou, colocando a bandeja na mesa. Júlia rapidamente secou os olhos e assumiu a compostura profissional. Obrigada. Miguel. Ele serviu o chá em silêncio, notando como ela evitava seu olhar. Quando Márcia foi ao banheiro, ele aproveitou para falar com Júlia. Você não precisa esconder sua dor de mim, disse suavemente. Júlia o encarou surpresa. Você escutou. Escutei. E entendo agora por que é tão difícil para você confiar em alguém novamente. Miguel, Ela começou, mas não terminou a frase. Não precisa explicar nada, só quero que saiba que estou aqui, quando e se você quiser conversar. Lágrimas brotaram nos olhos de Júlia. Você não entende. Não é só a dor da perda, é a culpa. Paulo morreu por minha causa. Júlia, não. Sim. Ela se levantou abruptamente. Eu trabalhava tarde naquela noite porque estava brava com ele. Tínhamos brigado sobre o casamento. Ele queria uma cerimônia grande e eu queria algo simples, discussão boba, mas eu fiquei irritada e disse que ele podia ir para casa sozinho. Depois me arrependi e liguei pedindo para ele me buscar. As lágrimas agora corriam livremente pelo seu rosto. Miguel se aproximou, mas ela recuou. Se eu não tivesse sido teimosa, se não tivesse brigado por bobagem, ele estaria vivo hoje. Júlia, olhe para mim. Miguel segurou gentilmente seus braços. Você não é responsável pelo que aconteceu. Acidentes acontecem. Mas você amava ele, e tenho certeza de que ele sabia disso. Uma briga de casal não muda isso. Júlia soluçou e Miguel não resistiu. A puxou para um abraço. Ela se debateu levemente no início, mas depois se rendeu, chorando em seu peito. Ele sentiu o corpo dela tremendo contra o seu e desejou poder absorver toda aquela dor. Eu não consigo, Miguel. Ela murmurou contra seu peito. Não consigo me perdoar. E não consigo me permitir ser feliz novamente. Seria uma traição à memória dele. Miguel afagou seus cabelos castanhos. Júlia, amor verdadeiro não é possessivo nem mesmo depois da morte. Se Paulo te amava tanto quanto você o amava, ele quereria sua felicidade. Como você pode ter certeza? Porque é isso que eu quereria para alguém que eu amasse. Júlia ergueu o rosto para olhá-lo, e Miguel viu em seus olhos verdes uma vulnerabilidade total que o fez querer protegê-la do mundo inteiro. Miguel, Márcia voltou nesse momento, parando na porta ao ver os dois abraçados. Desculpem, Começou a se retirar. Não, dona Márcia. Júlia se afastou de Miguel, secando o rosto. Estava mesmo na hora de eu ir embora. Júlia, você não precisa ir. Miguel segurou sua mão. Preciso sim. Preciso pensar em algumas coisas. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Miguel a acompanhou. Não fuja de novo, pediu ele. Por favor. Júlia o olhou com uma expressão que misturava dor e algo que ele esperava ser esperança. Não vou fugir, prometo. Só preciso de um tempo para processar tudo isso. Quanto tempo? Não sei, mas não vou desaparecer de novo. Ela se aproximou e, antes que Miguel pudesse reagir, beijou levemente sua bochecha. Obrigada por me ouvir, sussurrou e saiu.
Miguel ficou parado na porta, tocando o local onde ela havia beijado. Márcia se aproximou dele. Ela vai ficar bem, disse sua mãe. Como você sabe? Porque pela primeira vez desde que chegou aqui, vi nos olhos dela algo além de dor. Vi esperança. No dia seguinte, Júlia chegou no horário normal, mas estava visivelmente nervosa. Miguel decidiu não pressionar, tratando-a normalmente. Durante o dia, percebeu que ela o observava quando pensava que ele não estava vendo. Na hora do almoço, Márcia cochilou na poltrona, deixando-os sozinhos na cozinha. Miguel, Júlia começou hesitante. Sobre ontem, você não precisa se explicar. Preciso sim. Você foi muito gentil comigo. E eu quero te contar mais. Algumas coisas. Miguel parou de lavar os pratos e se virou para ela. Pode falar. Júlia respirou fundo. Depois que Paulo morreu, eu não conseguia mais viver na nossa cidade. Tudo me lembrava dele. Vendi nossa casa, nossos móveis e saí viajando pelo país. Durante 1 ano e meio, fui de cidade em cidade, trabalhando em empregos temporários. Foi por isso que você estava naquela estrada? Sim, estava vindo de São Paulo, indo para não sei onde. Meu carro quebrou e você apareceu. Como um anjo da guarda, Miguel sorriu. Mais como um anjo da guarda, ela concordou, esboçando um pequeno sorriso. Quando você me trouxe para a Vitória, eu senti algo que não sentia há muito tempo. O quê? Segurança, proteção, como se talvez eu pudesse parar de fugir. Miguel se aproximou dela. E pode, Júlia, você pode recomeçar aqui, construir uma nova vida. Mas e se eu não conseguir? E se eu não conseguir superar a culpa? Então você luta contra ela. E você não luta sozinha. Júlia o olhou nos olhos. Por que você se importa tanto comigo, Miguel? Você mal me conhece. Eu te conheci naquela noite na estrada. Vi uma mulher forte que estava passando por um momento difícil, e desde então, cada dia que você passa aqui, cada sorriso que arranca da minha mãe, cada gesto de carinho que demonstra... Isso me mostra quem você realmente é, e quem eu sou. Uma mulher incrível que merece ser feliz. Júlia fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, Miguel viu que ela havia tomado uma decisão. Miguel, eu estou começando a sentir coisas que não sentia há muito tempo. Por você. O coração dele disparou. Júlia, mas eu preciso ir devagar, muito devagar. Não sei se consigo. Miguel segurou suas mãos. Vamos no seu ritmo. Sem pressa, sem pressão. Você tem paciência para isso? Para alguém tão complicada? Tenho toda a paciência do mundo para você. Júlia o olhou por um longo momento e então lentamente se inclinou para a frente. Miguel segurou a respiração quando os lábios dela tocaram os seus. Um beijo suave, hesitante, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Júlia encostou a testa na dele. Estou com medo, admitiu. Eu também, ele confessou. Mas às vezes vale a pena ter medo por algo que pode ser maravilhoso. Do fundo da sala, ouviram Márcia pigarrear. Vocês dois podem parar de sussurrar aí na cozinha? Uma pessoa não consegue nem cochilar direito com tanto romantismo no ar. Júlia e Miguel se separaram rindo. Ela corou, mas não se afastou dele. Sua mãe é terrível, disse, mas estava sorrindo. É por isso que você gosta tanto dela. É por isso que eu gosto tanto dos dois. Ela corrigiu, surpreendendo a si mesma com a confissão. Miguel sorriu, sentindo que finalmente haviam quebrado a primeira barreira real entre eles. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas agora ele sabia que Júlia estava disposta a percorrê-lo ao seu lado. Nas 2 semanas que se seguiram ao primeiro beijo, Miguel e Júlia viveram uma dança delicada de aproximação e recuo. Ela alternava entre momentos de carinho genuíno e períodos de distanciamento, como se lutasse contra uma batalha interna constante. Miguel respeitava o ritmo dela, mas não podia negar que às vezes se sentia frustrado, especialmente quando via Júlia olhando pela janela com aquela expressão distante, como se estivesse conversando com fantasmas do passado. Bom dia, Júlia, cumprimentou numa manhã de quinta-feira, encontrando-a já preparando o café da manhã, de Márcia. Bom dia, ela respondeu, mas sem levantar os olhos da bandeja.
Miguel percebeu a tensão em seus ombros. Tudo bem? Sim, só não dormi muito bem. Era a terceira vez na semana que ela dizia isso. Miguel se aproximou tocando gentilmente seu braço. Quer conversar sobre isso? Júlia finalmente o olhou e ele viu círculos escuros sob seus olhos verdes. Não é nada demais, só alguns sonhos ruins. Com Paulo, ela assentiu baixando a cabeça novamente. Às vezes sonho com o acidente. Outras vezes sonho que ele está vivo e que ele sabe sobre nós. Miguel sentiu o coração apertar. Júlia, você sabe que... Sei que é só a culpa falando, mas não consigo controlar os sonhos. Miguel puxou uma cadeira para ficar na altura dela. O que ele diz nesses sonhos? Que eu o esqueci muito rápido, que não o amei de verdade. Se já consegui sentir algo por outra pessoa. E você acredita nisso? Lágrimas começaram a formar nos olhos dela. Às vezes sim. É horrível, Miguel. Durante o dia, quando estou com você, sinto que talvez seja possível ser feliz novamente. Mas à noite a culpa volta com força total. Exato. Miguel segurou as mãos dela. Júlia, você já pensou em procurar ajuda profissional, um psicólogo? Ela se enrijeceu. Você acha que estou louca? Claro que não. Acho que você está sofrendo com um trauma, e isso é completamente normal. Mas não precisa sofrer sozinha. Eu tentei logo depois do acidente, não funcionou. Talvez porque não era a hora certa. Agora pode ser diferente. Júlia ficou em silêncio por um momento. Posso pensar sobre isso? Claro, sem pressão. Márcia apareceu na cozinha nesse momento, usando seu roupão favorito. Bom dia, meus queridos. Por que essas caras tristes? Bom dia, dona Márcia. Júlia rapidamente secou os olhos e assumiu sua postura profissional. Seu café está pronto. Márcia olhou de um para o outro, claramente percebendo a tensão. Miguel, você pode me ajudar a trocar o curativo do braço hoje? Júlia merece um descanso. Miguel entendeu que sua mãe estava tentando dar um tempo para Júlia se recompor. Claro, mãe. Durante o resto do dia, Júlia ficou mais quieta que o normal. Miguel a observava discretamente, notando como ela parecia estar lutando contra algo interno. No final da tarde, quando ela estava se preparando para ir embora, Miguel a chamou para conversar na varanda. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você sentia por Paulo era realmente amor, ou você se sente obrigada a guardar luto eterno porque ele morreu? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ela o encarou com choque. Como você pode perguntar isso? Porque preciso entender. Você fala tanto sobre traí-lo, sobre não esquecer. Mas amor verdadeiro não prende alguém ao sofrimento eterno. Miguel, você não tem direito. Tenho sim. Porque me apaixonei por você, Júlia. E preciso saber se estou lutando contra uma memória ou contra o medo que você tem de viver novamente. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas correndo por seu rosto. Eu amava Paulo, disse finalmente, mas você tem razão. Talvez eu esteja usando essa culpa como uma forma de não me arriscar novamente. É mais fácil sofrer por alguém que já morreu do que arriscar o coração com alguém que está vivo. Miguel se aproximou dela. Por que é mais fácil? Porque os mortos não podem te deixar, não podem te machucar, não podem escolher não te amar mais. Ah, Júlia. Miguel a puxou para seus braços. Você está com medo de que eu te abandone? Todo mundo abandona, Miguel. Meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 12 anos. Paulo me abandonou, mesmo que não tenha sido escolha dele. E eu? E você? E eu tenho pavor de me entregar completamente para alguém de novo, só para descobrir que não sou suficiente para fazê-lo ficar. Miguel segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Júlia, escute bem o que vou te dizer. Eu não sou seu pai, e não sou Paulo. Sou Miguel e estou aqui agora te dizendo que você não só é suficiente, você é mais do que eu jamais sonhei encontrar. Como você pode ter certeza? Porque nos últimos 2 meses, você transformou não só a vida da minha mãe, mas a minha também. Você trouxe luz para esta casa. E mais importante, me fez sentir algo que nunca havia sentido antes. O quê?
A sensação de que encontrei minha alma gêmea. Júlia soluçou, uma mistura de dor e esperança estampada em seu rosto. Miguel, eu quero acreditar nisso. Quero tanto. Então acredite. Dê uma chance para nós. Júlia o olhou, intensamente, como se estivesse tomando a decisão mais importante de sua vida. Então, lentamente, se inclinou e o beijou. Desta vez, não foi um beijo hesitante. Foi um beijo cheio de paixão contida, de meses de desejo reprimido, de uma mulher que finalmente estava escolhendo viver ao invés de apenas existir. Miguel a beijou de volta com a mesma intensidade, puxando-a contra seu corpo. Sentia o coração dela batendo acelerado contra seu peito e sabia que o dela estava no mesmo ritmo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Júlia, eu te amo, Miguel disse, as palavras saindo antes que pudesse pensá-las. Ela arregalou os olhos. Miguel, sei que é cedo demais para dizer isso, mas não posso mais guardar. Te amo desde aquela noite na estrada, mesmo sem te conhecer direito. Te amo pela forma como cuida da minha mãe, pela força que demonstra mesmo carregando tanta dor, pela bondade que vejo em cada gesto seu. Lágrimas corriam pelo rosto de Júlia, mas desta vez ela estava sorrindo. Eu também te amo, sussurrou. E isso me apavora. Por quê? Porque agora tenho algo a perder novamente. Miguel a beijou suavemente na testa. Júlia, não podemos viver com medo de perder. Precisamos viver aproveitando o que temos. É mais fácil falar do que fazer. Eu sei, mas podemos aprender juntos. Júlia encostou a cabeça em seu peito. Miguel, preciso te contar mais uma coisa sobre aquela noite. Pode falar. Quando meu carro quebrou, eu não estava apenas viajando sem destino. Eu estava pensando em desistir de tudo. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Júlia, não de uma forma drástica, mas eu não conseguia mais ver sentido em viver. Estava dirigindo sem rumo há dias, dormindo, no carro sem comer direito. Quando você parou para me ajudar, você literalmente me salvou. Miguel a abraçou mais forte, imaginando como teria sido se não tivesse decidido fazer aquela viagem naquela noite específica. E agora? Perguntou ele. Ainda se sente assim? Júlia ergueu o rosto para olhá-lo. Agora eu tenho motivos para acordar todos os dias. Tenho sua mãe, que virou quase uma segunda mãe para mim. E tenho você. E agora que admitimos o que sentimos um pelo outro, agora... Ela respirou fundo. Agora quero tentar. Tentar de verdade construir algo com você. Mesmo com medo. Mesmo com todos os meus traumas. Tem certeza? Tenho, porque pela primeira vez em 2 anos e meio, quando penso no futuro, não vejo apenas dor, vejo possibilidades. Miguel a beijou novamente, este beijo selando uma promessa silenciosa entre eles. Quer jantar comigo amanhã? Perguntou ele. Só nós dois, um encontro de verdade. Júlia sorriu, um sorriso genuíno, sem sombras. Sim, quero muito. Então, é um encontro. Quando ela finalmente partiu naquela noite, Miguel ficou na varanda, observando-a até desaparecer na esquina. Pela primeira vez, não sentiu ansiedade sobre quando a veria novamente. Sabia que ela voltaria. E mais importante, sabia que ela queria voltar. Márcia apareceu ao seu lado. Como se sente, filho? Como se finalmente tivéssemos uma chance real. Vocês têm. Aquela menina te ama, mesmo que ainda esteja aprendendo a lidar com isso. Mãe, obrigado por tudo. Por aceitar ela aqui, por nos dar espaço quando precisávamos. Miguel, você é meu filho, e eu só quero sua felicidade. E... Júlia? Bem, Júlia é especial, qualquer pessoa consegue ver isso. Miguel sorriu. É mesmo. Agora venha me ajudar a escolher um vestido para usar no casamento de vocês. Mãe! Miguel protestou, mas estava rindo. O quê? Uma mãe não pode sonhar? Enquanto entravam na casa, Miguel sentiu pela primeira vez em meses uma sensação completa de paz. Ainda havia desafios pela frente. Ele sabia que Júlia precisaria de tempo e paciência para curar completamente suas feridas emocionais. Mas agora eles estavam enfrentando tudo juntos.
e isso fazia toda a diferença. Na sexta-feira, Miguel saiu do trabalho mais cedo e passou a tarde inteira preparando tudo para o jantar com Júlia. Escolheu um restaurante aconchegante no centro, histórico de Vitória com vista para a Bahia, e fez questão de reservar uma mesa mais reservada. "Filho, você está mais nervoso do que eu no meu primeiro encontro", comentou Márcia, observando Miguel trocar de camisa pela terceira vez. "Não estou nervoso", mentiu ele, ajeitando a gola da camisa cinza que finalmente escolheu. "Claro que não. É por isso que você já escovou os dentes 2 vezes e passou perfume suficiente para uma boate inteira." Miguel riu, reconhecendo que sua mãe estava certa. "É que é nosso primeiro encontro de verdade. Quero que seja especial para ela." "Vai ser especial porque vocês estarão juntos. Júlia não se importa se você usar a camisa mais cara ou a mais simples. Ela se importa com o homem que está usando a camisa." Os conselhos de Márcia acalmaram Miguel, que finalmente se sentiu pronto quando a campainha tocou às 7 da noite. Quando abriu a porta, quase perdeu a fala. Júlia estava usando um vestido de verão em tom coral, que realçava seus olhos verdes, e havia soltado os cabelos que caíam em ondas suaves pelos ombros. Ela estava absolutamente deslumbrante. "Você está incrível", conseguiu dizer. Júlia corou ligeiramente. "Obrigada. Você também está muito bonito." "Boa noite, querida." Márcia apareceu atrás de Miguel. "Que linda você está." "Boa noite, dona Márcia. Como a senhora está se sentindo?" "Ótima, e muito feliz vendo vocês dois juntos. Agora vão logo antes que eu comece a chorar de emoção aqui." Durante o trajeto até o restaurante, Miguel e Júlia conversaram sobre assuntos leves, o tempo, as melhorias na saúde de Márcia, um filme que ambos queriam assistir. Havia uma atmosfera de expectativa no ar, como se os dois estivessem redescobrir um ao outro em um contexto completamente novo. O restaurante escolhido por Miguel foi um acerto. O ambiente era íntimo sem ser pretensioso, com luzes suaves e música jazz ao fundo. A mesa que havia reservado ficava próxima, à janela, oferecendo uma vista linda da Bahia iluminada. "Este lugar é lindo", comentou Júlia, admirando a decoração rústica e elegante. "Esperei muito tempo para poder te trazer aqui", confessou Miguel. "Quanto tempo?" "Desde o segundo dia que você começou a trabalhar em casa." Júlia sorriu. "Então você já estava pensando em me convidar para sair há mais de 2 meses?" "Estava, mas respeitei seu tempo." "E se eu nunca tivesse me abrido para você?" Miguel ficou sério, por um momento. "Então eu continuaria esperando, por quanto tempo fosse necessário." A sinceridade dele tocou profundamente Júlia. "Miguel, você é um homem muito especial. Não mais especial do que você merece." Eles pediram a entrada, uma bruschetta de tomate e manjericão, e uma garrafa de vinho tinto suave. Conforme a noite avançava, a conversa foi ficando mais íntima e natural. "Conte-me sobre sua infância", pediu Júlia, degustando o vinho. "Foi bem tranquila. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga, desde que meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. "Sinto muito." "Do que ele morreu?" "Infarto. Foi muito repentino. Um dia ele estava bem, no outro..." Miguel fez uma pausa. "Foi difícil para mim, mas foi devastador para minha mãe. Eles eram muito apaixonados." "É por isso que você é tão próximo dela?" "Parcialmente, mas também porque ela é realmente uma pessoa incrível. Você deve ter percebido isso." Júlia sorriu. "Percebi. Ela tem um coração enorme e te criou muito bem." "E você, como foi sua infância?" A expressão de Júlia se tornou mais séria. "Complicada. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos, como te contei. Minha mãe ficou muito amarga depois disso, e eu meio que cresci cuidando dela, em vez de ser cuidada. Isso deve ter sido difícil." "Foi. Talvez por isso eu tenha facilidade para cuidar das pessoas. Aprendi cedo." "E onde sua mãe está agora?" "Morreu há 4 anos. Câncer." Júlia tomou um gole de vinho. "Foi logo antes de eu conhecer Paulo. Na verdade, foi no velório dela que nos aproximamos mais. Ele foi meu apoio durante aquele período." Miguel pegou a mão dela sobre a mesa.
Você perdeu muitas pessoas importantes. Sim, é por isso que é tão difícil para mim me apegar novamente. Tenho medo de que eu também vá embora, que você também morra. Ela corrigiu baixinho. Sei que é irracional, mas às vezes penso que talvez eu seja amaldiçoada. Que as pessoas que eu amo estão destinadas a morrer. Miguel apertou sua mão. Júlia, olhe para mim. Eu não vou morrer. Não vou a lugar nenhum. E você não é amaldiçoada, você é uma sobrevivente. Como você pode ter tanta certeza? Porque você me salvou naquela noite na estrada, da mesma forma que eu salvei você. Como assim? Miguel hesitou, depois decidiu ser completamente honesto. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida também. Tinha terminado um relacionamento longo com uma mulher que eu pensava que ia casar. Descobri que ela estava me traindo há meses. Miguel, eu estava me sentindo perdido, questionando se algum dia encontraria alguém que me amasse de verdade. Naquela noite estava dirigindo sem rumo também, tentando esclarecer a cabeça. Quando vi você na estrada, foi como se o universo estivesse me dando um propósito. Salvar uma estranha. Salvar a mulher que se tornaria o amor da minha vida. Júlia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Você realmente acredita nisso? Que o destino nos colocou no caminho um do outro? Acredito. E sabe por quê? Porque de todos os trechos de estrada do país, de todas as noites possíveis, nós dois estávamos exatamente no mesmo lugar, na mesma hora, precisando exatamente do que o outro podia oferecer. O prato principal chegou. Ele havia pedido salmão, grelhado, ela risoto de camarão, mas nenhum dos dois estava prestando muita atenção à comida. Miguel, posso te contar um segredo? Disse Júlia. Qualquer coisa. Naquela noite, quando você me levou para a Vitória, pela primeira vez em meses eu me senti segura. Não apenas fisicamente segura, mas emocionalmente segura. Como se por algumas horas eu pudesse parar de carregar o peso do mundo sozinha. E quando você desapareceu, eu fiquei devastado. Passei semanas procurando por você mentalmente. Procurando como? Dirigindo pelas ruas, observando mulheres de cabelos castanhos de longe, esperando em secreto que uma delas fosse você. Júlia riu suavemente. Sério? Completamente sério. Minha mãe achou que eu tinha enlouquecido. E o que você teria feito se me encontrasse? Miguel pensou por um momento. Teria te convidado para tomar um café. E teria te convencido de que você merecia ser feliz. E se eu recusasse? Teria respeitado sua decisão, mas não teria desistido completamente. Júlia o olhou intensamente. Você é persistente. Quando se trata de coisas que realmente importam, sim. Eles terminaram o jantar em um clima de intimidade crescente. Quando Miguel sugeriu uma caminhada pela orla antes de voltarem para casa, Júlia aceitou imediatamente. A brisa do mar estava suave, e o calçadão estava movimentado com outros casais e famílias aproveitando a noite de sexta-feira. Eles caminharam de mãos dadas, falando sobre sonhos, planos e esperanças. Miguel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Júlia quando pararam perto de um mirante com vista para o mar. Pode. Como você sabia que eu era a mulher certa? Para você, quero dizer, desde aquela primeira noite. Miguel se virou para encará-la. Não sabia racionalmente, mas sabia aqui. Ele tocou o próprio peito sobre o coração. Havia algo na forma como você aceitou minha ajuda, mesmo sendo uma estranha. Algo na sua vulnerabilidade que não era fraqueza, mas sim coragem. E quando você desapareceu, senti como se uma parte de mim tivesse ido embora também. E agora? Agora sinto como se essa parte tivesse voltado para casa. Júlia se aproximou dele. Miguel, eu quero ser honesta com você sobre uma coisa. Pode falar. Ainda tenho medo. Muito medo. Às vezes acordo de madrugada em pânico, pensando que tudo isso é temporário, que vou perder você também. E o que você faz quando isso acontece? Ultimamente, penso na sua voz dizendo que me ama, e o medo diminui. Miguel a puxou para mais perto. Júlia, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Eu te amo, e não vou a lugar nenhum. Promete? Prometo. Eles se beijaram ali no mirante,
com o som das ondas ao fundo e a lua cheia iluminando o mar. Foi um beijo diferente dos anteriores. Não havia hesitação ou medo, apenas pura conexão entre duas almas que finalmente haviam encontrado sua morada. Quando se separaram, Júlia sussurrou: "Eu te amo, Miguel, completamente." "Eu também. Te amo. Mais do que pensei ser possível amar alguém." No caminho de volta para casa, eles fizeram planos para o fim de semana. Miguel sugeriu um piquenique no Parque da Fonte Grande no sábado, e Júlia propôs que cozinhassem juntos para Márcia no domingo. "Sabe o que mais me faz feliz nessa nossa história?" disse Júlia quando já estavam quase chegando. "O quê?" "Que sua mãe vai ser parte dela. Ela já é como uma família para mim. Ela vai ficar emocionada quando souber disso. Na verdade, ela já considera você uma filha." "Mesmo?" "Mesmo. Ontem ela estava falando sobre te ensinar a receita do bolo de chocolate do meu pai. É uma tradição que ela só passa para pessoas muito especiais." Júlia sorriu, sentindo uma onda de calor no peito. "Eu adoraria aprender." Quando chegaram na frente da casa, nenhum dos dois queria que a noite terminasse. "Miguel, posso te fazer um pedido?" disse Júlia. "Qualquer coisa. Posso ficar mais um pouco? Conversar com você e com Dona Márcia?" "Claro, ela vai ficar radiante." E ficou mesmo. Márcia os recebeu de roupão, curiosa para saber todos os detalhes do encontro. Os três ficaram na sala até quase meia-noite, conversando, rindo e planejando atividades para as próximas semanas. Quando Júlia finalmente se preparou para ir embora, ela abraçou Márcia carinhosamente. "Obrigada por me receber na sua família", sussurrou no ouvido da mulher mais velha. "Obrigada por trazer felicidade de volta para o meu filho", Márcia respondeu também baixinho. Miguel acompanhou Júlia até o portão. "Então, foi um bom primeiro encontro?" "Foi o melhor primeiro encontro da minha vida." "Mesmo?" "Mesmo. Porque foi o primeiro encontro que me fez querer ter um segundo, um terceiro e todos os outros possíveis." Miguel a beijou suavemente. "Então, prepare-se, porque pretendo te convidar para sair todos os dias pelo resto da minha vida." "Eu aceito todos os convites", ela riu. Enquanto assistia Júlia se afastar na calçada, Miguel sentiu uma paz profunda se instalando em seu coração. Finalmente, havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas alguém que completava sua família de uma forma que ele nem sabia que estava faltando. E pela primeira vez desde aquela noite na estrada, ele tinha certeza absoluta de que o destino havia colocado Júlia em seu caminho por um motivo muito específico, para que ambos pudessem curar suas feridas e construir juntos algo mais belo do que qualquer um deles poderia ter imaginado sozinho. 3 meses depois, a vida havia encontrado um ritmo doce e previsível. Júlia continuava cuidando de Márcia durante o dia, mas agora as tardes se estendiam naturalmente em jantares em família e noites aconchegantes assistindo filmes ou simplesmente conversando. Miguel havia praticamente se mudado para o sofá nos fins de semana, já que Júlia agora passava as noites de sábado na casa deles. Márcia estava quase completamente recuperada e insistia que não precisava mais de cuidados em tempo integral, mas nenhum dos três queria que Júlia parasse de vir. Ela havia se tornado parte essencial daquela família. "Júlia, querida", disse Márcia numa manhã de segunda-feira, "preciso conversar com você sobre uma coisa." "Claro, Dona Márcia. Aconteceu algo?" Miguel levantou os olhos da xícara de café, percebendo o tom sério da mãe. "Não aconteceu nada de ruim, mas, bem, eu recebo alta médica completa semana que vem. O médico disse que não preciso mais de acompanhamento diário." Júlia piscou várias vezes, processando a informação. Isso é maravilhoso. A senhora está completamente curada." "Sim, mas isso significa que, oficialmente, você não precisará mais trabalhar aqui." Um silêncio pesado se instalou na cozinha. Miguel viu o pânico passar pelos olhos de Júlia e rapidamente interveio. "Mãe, nós já conversamos sobre isso. Júlia não vai a lugar nenhum." "Mas, Miguel," Júlia se virou para ele, "se Dona Márcia não precisa mais de uma cuidadora, eu não tenho motivo profissional para estar aqui." "Você tem todos os motivos pessoais do mundo." Ele segurou as mãos dela.
Júlia, você não é mais apenas a cuidadora da minha mãe. Você é minha namorada, a mulher que eu amo. Mas e meu trabalho, meu sustento? Márcia sorriu. Querida, é exatamente sobre isso que quero conversar com vocês. Miguel e Júlia a olharam expectantes. Eu conversei com a doutora Fernanda sobre você. Falei sobre sua dedicação, seu carinho, sua competência. Ela quer te contratar para trabalhar diretamente na clínica dela. Seria um emprego fixo, com salário melhor e todos os benefícios. Júlia arregalou os olhos. Sério? Completamente sério. Ela disse que profissionais como você são raros de encontrar. Mas, e vocês? Esta casa, esta rotina, tudo vai mudar. Miguel sorriu. Júlia, nada vai mudar no que realmente importa. Você continua fazendo parte da nossa família. A única diferença é que agora pode ficar porque quer, não porque precisa trabalhar aqui. E posso te garantir, acrescentou Márcia com um brilho nos olhos, que quero muito que você fique. Esta casa nunca foi tão feliz quanto nos últimos meses. Lágrimas brotaram nos olhos de Júlia. Vocês são a família que eu nunca soube que precisava. E você é a filha que eu sempre quis ter, respondeu Márcia, abraçando-a carinhosamente. Miguel se juntou ao abraço, sentindo seu coração transbordar de felicidade. Então está decidido. Júlia aceita o emprego na clínica e nós três continuamos nossa vida juntos. Mas Miguel, Júlia se afastou ligeiramente. Não quero que você se sinta obrigado a... Júlia, ele a interrompeu segurando seu rosto entre as mãos. Há algo que quero te falar há semanas, mas estava esperando o momento certo. O quê? Miguel respirou fundo, então se afastou dela e, para surpresa de ambas as mulheres, se ajoelhou no chão da cozinha. Miguel, Júlia exclamou, o que você está fazendo? Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso da calça. Júlia, você transformou minha vida de uma forma que eu nem sabia ser possível. Trouxe luz para os meus dias mais escuros, cuidou da pessoa mais importante do mundo para mim, como se fosse sua própria família. E me ensinou que o amor verdadeiro vale qualquer espera, qualquer luta. Júlia estava tremendo, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Márcia segurava a própria boca, emocionada. Sei que você ainda está se curando. Sei que ainda temos desafios pela frente, continuou Miguel. Mas quero enfrentar tudo isso ao seu lado. Quero acordar todos os dias pelo resto da minha vida, sabendo que você está comigo. Quero construir uma família com você, cuidar de você quando você precisar e deixar você cuidar de mim também. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com uma pedra que brilhava suavemente na luz da manhã. Júlia, você quer se casar comigo? Júlia olhou para o anel, depois para Miguel, depois para Márcia, que estava chorando de alegria. Por um momento que pareceu eterno, ela ficou em silêncio. Miguel, começou e o coração dele quase parou. Eu tenho medo, ela continuou. Medo de não ser uma esposa boa o suficiente. Medo de que meus traumas afetem nosso relacionamento. Medo de... Júlia. Miguel se levantou, mas continuou segurando a caixa. Você não precisa ser perfeita. Nenhum de nós precisa. Só precisamos estar dispostos a crescer juntos, a nos apoiar mutuamente, a escolher o amor todos os dias, mesmo quando é difícil. E se eu ainda tiver pesadelos? E se eu ainda chorar pela perda do Paulo às vezes? Então eu vou te segurar até passar. Júlia, amar não significa esquecer seu passado. Significa construir um futuro que seja forte o suficiente para honrar de onde você veio e ao mesmo tempo te permitir crescer. Márcia se aproximou deles. Querida, posso dar minha opinião? Júlia assentiu, ainda soluçando. Paulo fez parte da sua história, e sempre fará. Mas Miguel é seu futuro. E tenho certeza absoluta de que se Paulo pudesse ver você hoje, ele estaria feliz sabendo que você encontrou alguém que te ama tanto quanto meu filho te ama. Júlia olhou para os dois rostos esperançosos à sua frente. Depois ergueu os olhos para o céu por um momento,
como se estivesse conversando silenciosamente com alguém. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seu rosto. Miguel, ela disse, sua voz firme pela primeira vez em muito tempo. Eu quero me casar com você. Quero construir uma vida com você. Quero que seja você a pessoa que eu escolho, todos os dias para sempre. É um sim? Ele perguntou, quase não acreditando. É um sim! Miguel deslizou o anel em seu dedo e a beijou intensamente, enquanto Márcia aplaudia e chorava ao mesmo tempo. Quando vocês querem se casar? Perguntou Márcia quando finalmente se separaram. Amanhã, sugeriu Miguel brincando. Miguel, Júlia riu. Preciso de pelo menos alguns meses para planejar. Na verdade, ela ficou séria de repente. Há uma coisa que quero fazer antes de nos casarmos. O quê? Miguel ficou preocupado. Quero visitar o túmulo do Paulo, quero me despedir oficialmente, contar para ele sobre você, sobre nós. Sei que pode parecer estranho, mas... Não parece estranho, Miguel a interrompeu. Parece o que você precisa fazer para seguir em frente completamente. E se quiser, posso ir com você. Você faria isso? Júlia, eu faria qualquer coisa por você. Se visitar o túmulo do Paulo vai te ajudar a encontrar paz. Então, é isso que vamos fazer. Uma semana depois, eles viajaram para a cidade onde Paulo estava enterrado. Foi uma viagem emocionalmente intensa, mas necessária. Júlia conversou longamente com Paulo, contou sobre Miguel, sobre como havia aprendido a amar novamente sem esquecer o que eles haviam compartilhado. Miguel esperou pacientemente no carro, dando-lhe todo o tempo que precisava. Quando ela voltou, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia uma leveza em seu rosto que ele não via antes. Como se sente? Perguntou ele. Livre. Ela respondeu simplesmente. Pela primeira vez em quase 3 anos me sinto completamente livre. 6 meses depois, o casamento foi simples, mas lindo, realizado no jardim da casa onde tudo havia começado. Márcia havia insistido em organizar tudo, e o resultado foi uma cerimônia íntima, com poucos amigos próximos, muitas flores e muito amor. Júlia usava um vestido branco simples, que realçava sua beleza natural, e Miguel um terno claro que combinava perfeitamente com o ambiente descontraído. Durante os votos, ambos choraram. Miguel prometeu amar Júlia em todos os seus momentos, os alegres e os difíceis, os seguros e os assustados. Júlia prometeu escolher o amor e a esperança todos os dias, e construir com Miguel uma história que honrasse seu passado, mas se concentrasse no futuro que estavam criando juntos. Quando o juiz os declarou marido e mulher, eles se beijaram sob uma chuva de pétalas de flores, enquanto os convidados aplaudiam e Márcia chorava de alegria. 1 ano depois, Miguel, venha ver isso, Júlia chamou da varanda. Ele saiu da cozinha, onde estava preparando o café da manhã, e encontrou sua esposa apontando para o jardim. Márcia estava lá, ensinando uma menina de cabelos castanhos a plantar mudas de rosas. Quem é ela? Perguntou Miguel. A filha da nova vizinha. A mãe. É solteira e trabalha muito, então dona... Márcia ofereceu para cuidar da menina algumas tardes. Miguel sorriu, observando como sua mãe havia encontrado um novo propósito cuidando da criança. Ela adora ser útil. E adora ter crianças por perto, Júlia comentou, colocando inconscientemente a mão sobre o próprio ventre. Miguel seguiu o gesto dela e sentiu o coração acelerar. Júlia, ela se virou para ele com um sorriso radiante. Fui ao médico ontem. Parece que Dona Márcia vai ter um netinho ou netinha para mimar em 8 meses. Miguel ficou paralisado por um segundo, processando a informação. Então pegou Júlia nos braços e a girou no ar, ambos rindo de alegria. Sério? Vamos ter um bebê? Vamos ter um bebê. Eles se beijaram intensamente, e quando se separaram, Miguel viu que Júlia estava chorando, mas desta vez eram lágrimas de pura felicidade. Está com medo? Perguntou ele, conhecendo-a bem o suficiente para saber que ela ainda às vezes lutava contra a ansiedade. Um pouco, ela admitiu. Mas também estou mais feliz do que jamais pensei ser possível. Este bebê vai nascer em uma família cheia de amor. Vai mesmo.
e vai ter a melhor vovó do mundo. Eles olharam para Márcia, que continuava brincando com a menina, completamente alheia à notícia que acabara de receber. "Quando vamos contar para ela?" perguntou Júlia. "Que tal agora?" Eles desceram para o jardim de mãos dadas. Quando Márcia os viu se aproximando com aquelas expressões no rosto, imediatamente soube que havia novidades. "O que vocês dois aprontaram agora?" perguntou sorrindo. "Mãe", Miguel começou, "como você se sentiria em relação a, digamos, ter mais uma pessoa para cuidar nesta casa? Ora, vocês sabem que adoro cuidar das pessoas. Por quê?" Júlia se adiantou. "Porque em 8 meses a senhora vai ser vovó." Márcia soltou a pazinha que estava segurando e ficou boquiaberta. Vocês vão ter um bebê?" "Vamos!" confirmaram em uníssono. Márcia gritou de alegria, assustando a menina, e correu para abraçar os dois. "Eu vou ser vovó! Eu vou ser vovó!" A vizinha apareceu na cerca, preocupada com o grito. "Tudo bem aí?" "Mais do que bem", respondeu Márcia. "Vou ser vovó." Enquanto observava sua mãe contar animadamente a novidade para a vizinha e a menina, Miguel abraçou Júlia por trás, colocando as mãos protetivamente sobre sua barriga ainda lisa. "Sabe o que é engraçado?" murmurou no ouvido dela. "O quê?" "Naquela noite na estrada, quando parei para te ajudar, eu pensei que estava salvando você. Não sabia que você estava me salvando também." Júlia encostou a cabeça em seu ombro. "E agora?" "Agora sei que não se tratava de salvar ninguém. Tratava-se de 2 pessoas perdidas encontrando seu caminho de volta para casa." "E onde é casa para você agora?" Miguel a beijou suavemente na têmpera. "Casa é onde você está. Sempre foi, desde aquela primeira noite." Júlia se virou em seus braços e o beijou, e naquele momento, com o sol brilhando sobre eles, a mãe dele planejando animadamente o quarto do bebê em voz alta e o futuro se estendendo diante deles, cheio de possibilidades, ambos souberam que haviam encontrado mais do que amor. Haviam encontrado seu final feliz, que na verdade era apenas o começo de uma história ainda mais bonita. Enquanto o sol se punha sobre Vitória, a família que havia nascido de um encontro casual numa estrada chuvosa se preparava para crescer ainda mais, provando que às vezes os melhores destinos são aqueles que nunca planejamos, mas que chegam até nós exatamente quando mais precisamos deles. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.